Para o mundo e adjacências, começa agora o Manaus 360 Podcast. Foi assim que eu comecei essa temporada toda e agora chegou o momento da gente rever os episódios. Para isso, eu tô aqui com a minha host de hoje, Nicole Gomes, que é a produtora que esteve aí por trás de todos esses episódios que a gente viu. Nicole, teve um episódio preferido? Sempre tem, né? Assim, apesar da gente precisar fazer toda uma apuração pra gente poder, enfim, ir pro podcast, trazer os assuntos que mais estão em pautas e os mais relevantes dentro da nossa editoria de política, acho que um dos que mais me surpreenderam, que eu mais gostei de assistir, que foi um pouco mais engraçado e mais interessante pra mim, foi do Omar, que a gente fala um pouco sobre a CPI da Covid, e também o do Detetive, onde ele traz algumas curiosidades sobre a profissão. Eu, particularmente, já estava muito curiosa e precisei ter uma conversa com ele antes da gente ir pro podcast. Foi difícil de fazer essa produção, né? Um pouco difícil, mas foi bem legal, bem divertido, e ele deu até algumas respostas que eu me surpreendi, que não foi o que a gente conversou muito bem antes da gente partir do podcast. Então foi bem interessante e eu achei bem legal. Surpreendeu a Nicole porque ela não esperava e aí ele foi lá e deu outra resposta. Exatamente. Perigosíssimo, não faça isso porque aí você me assusta na mesa. Eu também não vou falar qual o episódio preferido que eu tive, assim, um episódio, mas eu gostei muito da estreia com o Rodrigo Guedes. Eu acho que todos os políticos que passaram, eles foram super abertos, assim, eles tiveram realmente uma generosidade, uma vontade de falar. Eu não senti ninguém, assim, pensando muito, cheio do median train, pensando muito assim, isso aqui pode me complicar se eu responder. Não vi muito esse comportamento, que foi muito legal. Então, para começar, a gente vai falar do primeiro episódio, que foi com o Rodrigo Guedes, vereador, junto com Maria Benigno, porque o podcast, né, tem essa dinâmica de tinha um convidado que era o entrevistado e tinha o convidado host que apresentava ali junto comigo. E eu não podia estar melhor acompanhada naquele primeiro do que com Maria Benigno. Foi uma mesa muito feliz para um começo. Ela estava super à vontade, fez perguntas também que eu gostei muito. E o episódio, assim, a gente pode dizer que foi marcado para falar sobre a independência de um parlamentar. A gente tem aí o Rodrigo Guedes, que ele não é novo no mundo político, mas ele é novo como parlamentar, a primeira vez que é vereador, e ele está experimentando aí essa nova jornada na vida e contou pra gente como é que é ser um vereador independente, quais as dores disso. Ele falou muito mais das dores do que dos prazeres, que acaba sendo o que mais choca, né? É o que mais nos marca em uma experiência. E eu percebi também que até houve uma troca, né, com o próprio vereador e a advogada Maria Benigno, que sabe, entende muito bem, é especialista no assunto. Então não foi mais só de perguntas para o parlamentar, mas sim de trocas mesmo, de vivências e um bate-papo mesmo. Foi bem bacana, bem construtivo, bem interessante. Vamos ver um pedacinho aí desse primeiro episódio. Por quê? Porque o povo não se enxerga mais, não se vê mais nos políticos. E muitas vezes a política ela tem que ser feita por quem é político. O senhor falou, não adianta você se mostrar novo, você vai chegar lá, você vai ter que fazer política. E se você não tem vocação, vai dar errado. Vai dar errado. Exatamente. Então, o senhor acha que o político não tinha também que passar a representar de fato o povo, o eleitorado, a sociedade? E aí tem vários caminhos. É porque também nessa proposta de a gente vai buscar algo novo, porque é onde você encontra esperança. Bora tentar diferente, já que isso aqui não está dando certo. Mas ao mesmo tempo nasce um discurso de eu não sou político, eu vou começar a fazer aqui, mas eu não sou político. Particularmente me dá medo uma pessoa que entra para a política dizendo que ela não é política. Ela entra dizendo que é empresário ou qualquer coisa assim. Então também é um discurso que está ali para colar, mas é estranho que você entre para política e diga, então, eu não sou disso. Não quero fazer política. Não só estranho, como bizarro. Por quê? Na política você sempre vai ter que fazer política. E aí não é a questão pesada ou de corrupção, é política, não tem jeito. Por isso que eu estou dizendo aqui que eu vejo as coisas lá na Câmara, algumas coisas, eu acho que não deveriam ser desse jeito, mas de forma alguma eu coloco como um monstro. Nossa, meu Deus, e agora? Sou a vítima. Não. Política é assim, tem que saber fazer. Quem não estiver disposto a fazer política, não se candidate. E o nosso segundo episódio já foi com a psicóloga e também com a influencer. Aí a gente pensa que
nossa, escapamos do assunto política porque não estamos falando necessariamente com um político. Não é bem assim. Você viu que durante essa temporada a gente falou com outras pessoas, como o caso do detetive, que a Nicole já citou aqui, o humorista, que foi nosso último episódio, e a sexóloga, que também foi uma sensação, ali teve altos views porque é o assunto que chama. Mas a gente não deixa de falar de política quando o assunto é esse. Tanto é, o que é política, né? Quando a gente traz um assunto da sociedade, que a sociedade precisa discutir. A psicóloga, por exemplo, ela trouxe pra gente ali, que é psicóloga da Nicole, tá? Tem vantagem que é próxima ao produtor, porque ela faz isso. Pode confiar. Trouxe pra gente um dado que é assim, os homens vão pouco ao psicólogo, é mais uma coisa de mulher. Porém, na pandemia, ela recebeu mais homens, essa lista de homens aumentou, porque, segundo ela, muitos homens são responsáveis por cuidar ali da casa financeiramente. Ser o provedor, né? Isso, ser o provedor. E durante a pandemia, muita gente perdeu o emprego. E isso abalou completamente o psicológico de qualquer um. O que fez com que os homens amolecessem mais o coração para ir à psicóloga, porque há, assim, um certo preconceito, né? E até pra gente entender esse comportamento, né? Por que as mulheres vão com mais frequência ao psicólogo do que os próprios homens? Existe o contexto histórico que explica isso? Como é que a gente pode entender como é que funciona esse tipo de comportamento? E aí já surge também como uma novidade, né? Para que os homens procurem com mais frequência o psicólogo, até porque somos todos humanos e com essa pandemia não tem ninguém que não passou ileso, né? Verdade. E isso é política. Por que os homens não estão indo ao psicólogo? Por que agora a gente consegue ter mais eles ali no consultório? Isso também é falar de política. Então, vamos ver mais um trecho aí agora desse episódio com a psicóloga e a influencer. Temos o reflexo econômico. O reflexo econômico pós-pandemia, ele trouxe outras preocupações que podem ser fatores que desencadeiam a ansiedade. Então, aquele pai que saía de casa tranquilo, dentro do seu orçamento, naquele salário, de repente ele não sabe mais se ele vai continuar nesse trabalho. O seu orçamento foi comprometido. Nós temos aí um cenário econômico que também reflete dentro dessa renda, desses custos, desse orçamento. Então, aquilo que você comprava com um determinado valor X, você já não consegue mais comprar. E tudo isso vai causando um nível de adoecimento. Nós temos aí o reflexo das pessoas enlutadas, que tiveram muitas perdas familiares. Nós temos pessoas que tiveram 2, 3 integrantes, membros da mesma família, que morreram em curto espaço de tempo, né? Então, dentro dessas perspectivas atuais que nós estamos vivendo, ainda vai se ver um reflexo futuro desse adoecimento. Rosto, me fala uma coisa, na pandemia também, tu sentiu mais gente presente, mais gente comentando o teu material, que você posta ali nas redes sociais e engajando mais quando você fala que estou passando por uma situação que não está muito fácil, ou está funcionando como antes da pandemia? Como é que você sentiu isso? Então, o que eu senti, na verdade, foi, acho que um lado até positivo, por assim dizer. Eu senti muita empatia por parte de quem me segue, né, dos meus seguidores, assim, ainda mais em janeiro, né, quando realmente eu fiquei internada, teve um certo burburinho, assim, ao redor disso, porque eu fiquei afastada quase, acho que um pouco mais de um mês das redes sociais, porque eu realmente não estava conseguindo fazer nada. Eu tava, assim, enquanto estava internada, que eu não conseguia nem levantar o celular sem ficar com falta de ar. Foi uma época, assim, terrível mesmo. E logo após disso, a minha mãe pegou Covid, porque ela ficou comigo no hospital, então eu fiquei cuidando dela. Então, tipo, a minha saúde do meu corpo eu estava recuperando, mas a mental, eu vi uma piora, assim. E um outro parlamentar de primeira viagem esteve também aqui no podcast de primeira viagem, mas com muita relevância, que chegou esse ano, mas já está aí em todos os jornais, fez pauta na Câmara Municipal de Manaus. Eu sei que o ano ainda não acabou, mas a gente já está caminhando ali para o finzinho, e dá para dizer que ele se posicionou, né? Sim, ele, na verdade, trouxe vários posicionamentos que
já repercutiram, né, inclusive no portal Manaus 360, mas ele conseguiu esclarecer um pouco melhor a visão sobre ele, né, das atitudes que ele tomou durante todo esse primeiro ano agora dele enquanto parlamentar. No podcast dá pra gente saber com mais detalhes e até também sobre a vida pessoal do parlamentar, que é considerado mais novo, e coisas que acredito que uma grande parte das pessoas não sabiam, né, da vida pessoal, e que ele revelou lá pra gente um pouquinho. Sim, Léo Dias chorou esse dia que eu fui maravilhosa e perguntei se ele estava namorando. Eu vou jogar esse trecho. E uma coisa muito importante de falar, eu estava muitíssimo bem acompanhada com Ivânia Vieira, que é uma diva do jornalismo, e eu não sei se o vereador Amon tem conhecimento disso, mas eu creio que ele vai lembrar disso depois. Tanto ele me perguntou quem é ela que te acompanhou. Ele não sabia, mas ele sente, você vê o trabalho, né? Uhum. E ela também fez perguntas incríveis, perguntou se tinha machismo na Câmara. E assim, a Ivânia é uma mulher que está sempre, defende as pautas, né, tipo de mulheres, feminismo e tudo mais, então ela vem com perguntas muito inteligentes, voltada para a Câmara, para o parlamentar, e aí, claro que o Amon respondeu e foi bem bacana. E a gente conheceu ele mais. Sim, exatamente. Ele, a pessoa do Amon, e foi bem legal. A não seja voltada apenas aos mais jovens, até porque eu sou vereador de Manaus, não vereador dos jovens, ou vereador dos 7.537 votos que eu tive. Eu tento levar esses voluntários que nos ajudam nos projetos sociais até o público mais velho, e assim tentar promover ali um diálogo entre gerações. O que o vereador conseguia fazer antes de ter um mandato, que hoje, como vereador, não consegue mais fazer? E se tem saudades disso? Eu não consigo mais ter, de certa forma, vida pessoal. Então, obviamente, eu sinto uma saudade de passar um tempo maior com a minha família, eu sinto uma saudade de ter um tempo para mim, mas não sinto nenhum arrependimento. Sim, estou namorando, sim. Como é que é para manter esse casal, né, sendo um vereador? Olha, a minha família diz que a minha namorada sou eu de saia, então nós nos damos muito bem. Eu acho que ela é uma pessoa muito compreensiva, ela também tem o tempo dela, preza pela qualidade do tempo dela, e no tempo em que eu tô na rua atendendo a população, ela tá fazendo as atividades dela. Nós nos reunimos nos fins de semana ou à noite e assim por diante, e nos damos muito bem quanto a isso, não tenho nenhum problema. E a gente chega no detetive. Olha só, eu sei, Nicole, prometo te dar mais trabalho porque é isso que eu faço mesmo. Eu penso, eu durmo, acordo, falo, quero entrevistar um detetive. Nicole tem que ir atrás de alguém e me fala, eu sei que não foi fácil encontrar um detetive, né? Então, não foi fácil pelo princípio de tudo, né? Eles não gostam de se expor, a imagem deles é muito importante. Faz parte do trabalho. Exatamente, pelo trabalho que eles executam. Mas, felizmente, a gente conseguiu o detetive Águia, que é o que a gente conferiu, conversou um pouco com ele, e ele não revelou a identidade dele nem dentro dos bastidores. Só eu vi, e assim, foi por 1 milésimo de segundo. Assim. Ele tá na mão dela, ela sabe quem é. Exatamente. Na verdade, até me deixa escapar um pouco, sabe, da face dele, mas fico feliz, privilegiada. Aí, como eu falei, né, a gente conversou pelo telefone, né, para eu entender mais ou menos como é que funciona, e precisou todo de um jogo de cintura pra gente convencer um detetive para estar ali com a gente, porque não é fácil, uma profissão difícil, que expõe eles, e ele risco, né? Exatamente. Então ele me revelou algumas coisas, teve toda aquela fase da apuração, e surpreendentemente no podcast ele acabou falando mais coisas do que eu achei que ele não falaria. Então, e comigo tava Tatiana Sobreiro, que também consegue arrancar tudo de qualquer um. Então, sempre no humor muito bacana também, né? Sim, ela perguntou quanto ele ganha, se ele tinha arma. O que mais? Nossa, ela perguntou sobre como é que faz mesmo ali a apuração de um caso de traição. Ele revelou pra gente que tem técnica de como ouvir um carro. Enfim, vai lá ver. No teu escritório e pegar alguma coisa legal. Porque eu tô vendo aqui que tu tem licença municipal, tu tem o teu CNPJ, tá tudo certinho na receita. Então eu sei que a tua empresa é legal. Só que eu vou tentar te pegar por alguma coisa ilegal, porque eu estou revoltado contigo. Porque o senhor estava incomodando, estava investigando, né? É o que eu disse, ninguém dá chute em cachorro morto, entendeu? Então, eu fui o único dos detetives em Manaus que incomodei muitas pessoas. Por que incomodou? Porque eu tenho equipamento de ponta, entendeu? Então, esses equipamentos de ponta, ele me dá um benefício de eu investigar uma coisa e dar um resultado para você rápido. Tá entendendo?
Não é aquela investigação demorada e tal. Quando o pessoal diz assim, não, quando a polícia quer, ela faz. A questão não é essa. O que vai para a delegacia não vai para o setor de inteligência. Entendeu? Ele não vai para o setor de inteligência. O que vai para o setor de inteligência é o que interessa a eles. Uma coisa mais relevante, uma coisa mais, tá entendendo? Escandalosa, e aí querem dar a resposta imediata. E depois a gente vem com o senador presidente da CPI da pandemia. Claro que esse assunto dominou ali a mesa, não tinha como. Ao meu lado estava G.R. Dias, advogado também, mais um advogado aqui nessa temporada. E que ele trouxe uma informação que eu achei muito legal. A gente fugiu um pouco da pauta ali da CPI da pandemia, apesar de ter sido o foco. Mas quando o GR fala do beijo que a Hebe deu no Omar... Eu acho que deveria, inclusive, ter um meme ali naquele momento, porque ninguém esperava, né? A gente, enfim... Nem o Omar. Embalado no que estava acontecendo na CPI. Era muito sério, estava super denso. E Sim, aí o GR lembra do beijo que Hebe deu nele. Na época que ele tomou o beijo, ficou vermelho. Acho que quando contou pra gente também. Dá uma olhada nisso. Tem uma imagem sua dando selinho na Hebe em perto da Dilma. Foi. Mas olha, ali foi um negócio bacana. Foi no dia que foi o lançamento. Eu tinha lançado aqui, eu fui o primeiro governador a vacinar todas as crianças, mulheres de 11, 12, 13 anos com a vacina do HPV. De conhecimento das mulheres, os homens têm menos conhecimento sobre isso. Nós temos o maior índice de câncer de colo de útero no Amazonas, o maior índice. Uma série de coisas e mata. O tratamento é caro e a vacina é barata. E a vacina não permite que você tenha HPV. Não tendo HPV, você não transmite e também não... E evita um futuro câncer. Você não morre, né? Também. Sim. Correto? Porque mata, né? Você... Aí eu fui procurado pela doutora Mônica Bandeira, que é uma ginecologista aqui em Manaus, ela trabalha no SECOM também, uma pessoa... E um dia eu era governador, ela me procurou. Eu disse, Omar, deixa eu te dizer, tem uma vacina para isso e tal. Tem, Mônica? Tem. Aí ela me mostrou umas imagens que eu fiquei assustado com as imagens, como fica o útero da mulher e o pênis do homem. O pênis teve que ser retirado, né? A pessoa é capada e a mulher fica... É um negócio assim que te assusta vendo aquelas imagens. Para profissionais de saúde que vê isso, não deve ser tão assustador. Mas para a gente se choca quando vê. Aí eu chamei meu secretário, a vacina era R$260, que cobrava nas clínicas particulares. Só que quem é que tem R$260? O povo pobre não tem. Isso aí, há uns anos, né? Hoje isso já... Isso, aí procurei o laboratório e disse, olha, eu quero comprar para todo mundo. Conseguimos comprar R$60. 60, 65 reais, um terço do valor mais ou menos. Eu levei para a presidente Dilma, falei, presidente, por que a senhora não faz esse programa nacionalmente? A senhora teve câncer, você sabe que é difícil e tal. Se eu matar aí, vamos lançar um programa. Quando ela lança o programa, ela vem aqui para o Teatro Amazonas e traz com ela a Fafá de Belém. Fafá, a Hebe, aquela jogadora de basquete, a Hortência. Sim. Tinha outras mulheres de... Várias senadoras. Personalidades e tal. E a Hebe estava lá, né, que tinha também tido câncer e teve que tirar o cabelo, perdeu o cabelo na químio. Foi uma comoção nacional, porque era uma mulher muito benquista por todo mundo. Ela tinha posições, mas todo mundo respeitava a Hebe. É incrível, né? Ela era uma pessoa que ela tinha um carisma muito grande, né? Ela se posicionava, mas ao mesmo tempo era querida. Aí eu fiz o discurso lá e tal, só mulheres, né? Uma grande maioria de mulheres. Aí eu, daquele meu jeito, brincando, né? Aí eu disse bem assim, olha, agora tem uma coisa que me inveja muito nos homens, é porque a Hebe dá selinho. Ela disse, não é por isso não. Aí foi lá e me deu também, lá no Teatro Amazonas, lotado. Eu fiquei vermelho. Foi a primeira vez que eu vi o senador constrangido. Aí a Dilma ficou, olha, ele tá vermelho, não sei o que. Eu falei, tu queria que eu ficasse como? Por que a gente quis falar de sexy shop num podcast de política? A gente está no ano de 2021, toda essa pauta de feminismo, né, está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Então, a questão da liberdade sexual, acho que foi o que mais chamou a atenção de nós, né? Principalmente a Cíntia,
né? É porque eu peço pra ela ir atrás da pessoa e ela bota a culpa em mim. E é minha mesmo, no caso. Não, mas está ali apresentando o podcast, então nada mais que um assunto relevante e que poderia, né, ser uma pauta persistente dentro do podcast ainda. Sim. Eu encontrei uma pesquisa em que falava que cerca de 80% das mulheres nunca tiveram um orgasmo. E aí eu entendo que esse não é um assunto que é da cama especificamente. Não é que na cama não está funcionando, mas houve toda uma criação, todo um processo, toda uma vivência em sociedade que leva essa mulher a não conseguir atingir o orgasmo. E esse sim é um assunto de política. E por isso que a gente trouxe uma dona de uma sex shop, que é a Márcia Regina. E ela falou maravilhosamente bem, né? Ao meu lado estava a Paula Litaif, que também teve ali diversas curiosidades. Ela também foi na ferida em muitos assuntos, expôs muito ela mesma. Talvez tenha se arrependido de dar entrevista, talvez. Sim, e aí... Quando o assunto virou sexo anal, talvez ela tenha pensado um pouco mais sobre isso. Um pouquinho. Mas aí o legal é que, por ela ser dona de sex shop, acabou que apresentou e falou um pouco mais pra gente sobre esse universo dos vibradores. E sem tabu, assim, sem tratar como algo sujo ou qualquer coisa assim. Exatamente, né? Algo de autoconhecimento e também prazer, que não tem nada de errado nisso, né? Que não é errado, né? Todo mundo é adulto, tá podendo ir lá, então tá tudo certo. Confere um pouquinho aí desse episódio. Vamos lá. Aí, claro que hoje em dia a gente tem no mercado o sugador de clitóris. É bom que tá chegando o Dia das Crianças aí, né? Sim. A gente tem o sugador de clitóris. Você deu os brinquedos para os adultos também, né? Os adultos também podem ganhar brinquedinhos. O sugador de clitóris é a revolução. É a evolução do prazer feminino. Sobre isso. Eu tenho 3. Mas tem um... Eu tenho 3 tipos de Eu tenho 3 sugadores. Eu tenho, parece um pinguim. Aí eu tenho um redondinho assim. Nossa, gente, toda mulher tinha que ter aquilo. Agora, toda mulher. Eu querendo ainda, insistindo na questão da politização dessa questão, porque as mulheres ainda resistem tanto a buscar o seu prazer, e isso está muito mais ligado, na tua opinião, pela tua experiência, enfim. Você falou da criação, mas você acha que existe também uma questão social? Eu não vou entrar naquela loja, porque senão que vão falar de mim. Eu não tenho problema nenhum de entrar em loja de sex shop, mas algumas mulheres, assim... o que você percebe mesmo? É uma questão social? Eu acho que é uma questão cultural, né? E vamos usar aquele nosso termo, viva a hipocrisia, né? Sim. A cultura fala, o brasileiro é um país, é um povo... Mas a mulher não vai mais por causa do que vão falar dela. Exatamente, né? Mas assim, o teu público maior é de mulher, não? Hoje é muito mais de homens. Sério? Que interessante. E o que eles compram lá? Isso é tudo, ruim, né? Produtos... Eu acho isso ruim. Não, eu acho Depende, bom você comprar pra gente. Na verdade, algumas mas são mulheres... homens héteros ou homens homossexuais? Não, homens héteros. Amor, eu quero que você esteja nessa lista, tá bom? Obrigada. Olha, amor, já a dica, vá lá comprar. Eles escolhem um brinquedo pra mulher. Então, eles querem introduzir esse terceiro elemento na relação. Então, eles acham isso importante. Por quê? Porque querem satisfazê-la. E a mulher se descobrindo, eu acho que hoje, né, de uns anos pra cá, de uns 6, 7 anos pra cá, eu vi a coisa mudar. Os homens estão indo no sex shop para satisfazer as mulheres. Antes, elas tinham medo, porque ela não introduziu, porque o que o homem pensa quando ele vê um vibrador? Ele vai achar, esse cara quer concorrer comigo. Gente, a masculinidade é muito frágil, Esse cara quer concorrer comigo, eu compro assim. E se a mulher chegasse com uma prótese maior do que o do marido, aí ia falar, perdi, né? Perdi, meu amigo, mas acabou, aí, né? A mulher não vai querer mais saber de mim. Isso. Só vai querer saber desse brinquedo. Intercalando um assunto oficial naqueles assuntos que são mais assim da sociedade, que você talvez não enxergue que a gente está falando de política, mas sim, estamos. A gente trouxe em seguida a Sex Shopping o vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Marcelo Ramos. Com esse homem foi um pouco difícil de marcar, né? Sim, a gente teve alguns contratempos por parte dele, né? A gente teve uma insistência por parte nossa, porque a gente queria saber, né, sobre, enfim, ter essa oportunidade de ter algumas revelações, de conversar e fazer algumas perguntas, mas enfim, deu certo. E aí a gente conversou bastante. E valeu a pena a espera, porque realmente ele teve essa postura que a gente estava falando no início de estar aberto. Ele realmente respondeu ali sobre tudo. E nesse mesmo podcast ele disse pra gente, ele que saiu do PC do B, né, mais esquerda que isso, acho que só o PSOL, disse que não cabe mais ele em um partido de esquerda porque a visão econômica dele mudou. Ele disse que é liberal. Eu quase me senti falando com Paulo Guedes.
Não, e ainda comentou sobre a possibilidade do Bolsonaro, né, ir pro partido atual em que ele faz parte. Sim. Seria, enfim, melhor você conferir aí para saber o que ele pensa sobre isso. Eu não teimo com a realidade, né? Veja só, nós estamos falando de um presidente que tem na sua costa, no seu governo, 600 mil mortos, inflação de 10,5%, 20 milhões com fome, 15 milhões de desempregados, 120 milhões em insegurança alimentar, e quando você faz pesquisa, tem 20% da população que acha o governo bom e ótimo. Não dá para dizer que o governo desse não tem... Ele ainda tem assistência. Exatamente, eu queria dizer, Aqui mais ainda. Ele tem um apoio enorme aqui no Amazonas. Em Manaus, principalmente. Que é o seu reduto eleitoral. Isso não preocupa o senhor? Eu não faço métrica eleitoral. Para mim era muito cômodo o presidente Bolsonaro vir para o PL, eu fazer de conta que não tinha nada a ver com isso, ou abraçá-lo e surfar numa maioria que talvez ele ainda tenha na cidade de Manaus. Mas eu não faço métrica eleitoral. Eu não posso tomar minhas decisões pensando o que é mais fácil ou mais difícil para me eleger. E a gente não pode fazer um podcast de política sem falar de humor, muito sarcasmo, porque a gente precisa desses elementos para trazer a melhor informação para você, para não ficar uma coisa assim tão pesada. A gente precisa um pouco da leveza para respirar, para ter um alívio ali enquanto a gente vê a realidade desse Brasil. Deixa eu te contar, a gente trouxe aqui o humorista que foi um pioneiro em fazer stand-up aqui. Não só em fazer, não. Ele organizou um evento, né? O nome dele é Júnior, inclusive. Júnior Santos. É o sócio do Toca da Comédia aqui em Manaus. Sim. É uma das primeiras casas, né, de stand-ups para humoristas que tem esses shows quase todos os dias, se eu não estou enganada. E aí contou um pouco pra gente sobre os desafios aqui na região Amazonas, como que começou, né, o Toca da Comédia, e também sobre como é que tem sido agora, né? Como é que tá a cena local, Exatamente. porque ela existe, tá? Muita gente gosta de stand-up, tá aqui em Manaus e não sabe que tem esse tipo de oportunidade. Confesso isso porque eu sou essa pessoa que não sabia. Mas aí quem trabalha comigo é o Marcos, Marcos Dantas, que também é comediante. Então quando ele convidou a gente pro stand-up, eu falei, como assim? Tá tendo stand-up por aqui? E como assim você é humorista também? Oi? E aí lá no crédito você vai ver Marcos Dantas, comediante, jornalista e comediante. E ele também, né, trouxe todo um toque. A gente falou sobre aquela campanha que veio logo depois que Paulo Gustavo morreu, que a gente perdeu ele aí para Covid, e todo mundo falou que rir é um ato de resistência. Que grande essa frase, né? Assim, quantos significados a gente tem nisso. Eu acho que esse foi o momento alto do podcast, quando a gente comentou, falou mais dessa campanha, porque a gente traz o porquê do riso e o quanto que ele é importante para nossa saúde mental e para a gente continuar vivo. Sim, e fora outros assuntos que a gente chegou a pontuar, né? Até que ponto algo é comédia e realmente tira a nossa risada. Sim. Porque hoje a gente tem debatido, tem toda essa cultura do cancelamento, né? As pautas ganhando cada vez mais relevância, então a gente precisa de todo um cuidado pro que a gente fala, como a gente se posiciona, e claro, a gente torna isso uma piada, uma brincadeira, então precisa de toda uma responsabilidade, por mais que você tente fazer e queira fazer que o outro venha rir, né? O Júnior falou sobre isso quando ele faz piada da mulher dele, foi um trecho muito legal, dá uma olhada. Rir é um remédio sensacional. Quando você ri, você libera um monte de parada que eu não sei o nome técnico, mas que fazem bem para a saúde. E rir é um ato de resistência porque é uma coisa que ninguém pode te tirar. Você pode rir, nem que seja de cara fechada, ironicamente, mas você consegue rir. Se você está querendo rir da cara de um político que está te sacaneando, você está olhando para a cara dele aqui sério, mas por dentro você está se divertindo muito. Então é uma coisa que ninguém pode tirar, por isso é algo que é realmente uma forma de resistência. E com tudo que acontece, a gente só tem as piadas para contar. Política, com violência, com situações que tem, por exemplo, a gente fala na comédia, a gente fala sobre estupro, a gente fala sobre aborto, a gente fala sobre violência, a gente fala sobre feminicídio, a gente fala sobre várias situações, mas com o único objetivo de fazer as pessoas rirem. Mas não com a situação ruim. É para pegar esse assunto tabu que ninguém quer falar e que às vezes é esquecido e trazer ele à tona para gerar uma discussão. Entende? Eu falo sobre o meu relacionamento e vez ou outra eu falo sobre alguma situação delicada porque é importante.
Violência doméstica, violência da mulher. Todo mundo fala, tá. Mas quando um comediante fala, os caras estão ironizando. Ninguém está ironizando a situação. A gente sabe o quanto é difícil. A gente sabe que é errado. Mas a gente precisa usar a nossa ferramenta, que é a que a gente tem, que é a do riso, para fazer as pessoas enxergarem aquele assunto que todo mundo quer esquecer, mas não pode ser esquecido. Porque ele é muito forte, ele precisa estar presente. Entendeu? Então, por isso que o riso, pra gente, é uma forma de resistência. E é uma linha tênue, né? É uma linha tênue. De você falar de determinados assuntos e, às vezes, quem está recebendo não interpretar aquilo de uma forma errada. E é uma questão de interpretação pessoal, né? E outra coisa, a gente tem uma responsabilidade quanto comediante e humorista com a profissão. Primeiro que ela não é valorizada em lugar nenhum. Que a gente, por exemplo, eu vou preencher uma ficha. Tem todas as profissões, mas não tem lá comediante nem humorista. Tem artes, ator, mas não tem comediante. Tem músico, mas não tem comediante e humorista. E a gente tem essa responsabilidade de que o que a gente faz é piada. Tem coisas que as pessoas fazem por aí que acham que é engraçado, como o que aconteceu essa semana agora, com o caso da fantasia de Halloween. Sim. Não é piada, aquilo é ridículo. É crime. Aquilo não é para ser feito, é criminoso aquilo. As pessoas não podem interpretar que aquilo é piada. Não é piada. Não tem graça naquilo. Aquele maluco não é comediante. E se ele fosse comediante, ele não está no ambiente para fazer aquilo. Tá errado. Então tem coisas que a gente precisa ter consciência e entender que não se deve fazer. E as pessoas confundem isso. Por conta do lance da internet, todo mundo quer ser engraçado, quer tirar uma foto, quer fazer, quer bombar, quer viralizar. As pessoas querem fazer graça a qualquer custo. E graça, apesar de ser bom e engraçado, mas é muito sério. Então, leve a comédia a sério, tá? Essa foi a primeira temporada do Manaus 360 Podcast. A gente fez com muito carinho e espero que você tenha gostado bastante também aí do outro lado. E fica tranquilo, porque não acabou, viu? Como é que foi pra você esse momento de finalizar o projeto Missão Cumprida? Nossa, assim, dá um alívio, porque a gente entende, sabe que todo mundo que foi ao podcast são pessoas bacanas, relevantes e que disse coisas que nós gostaríamos de trazer para o podcast, atendeu a proposta que nós queríamos. Então, assim, missão cumprida, alívio, mas calma aí, se prepare que ano que vem tem mais novos projetos, mudanças e coisa muito boa, ligada ainda nesse cenário de política, sempre com essa proposta, essa pegada. O que a gente está explicando aqui agora para vocês? Eu quero agradecer muito todo mundo que esteve aí por trás, nos bastidores, para que o podcast acontecesse. Claro que quem assiste vê quem está na mesa, mas para ela acontecer, você vê que tem ali todo um cenário, toda uma produção. Nicole ali por trás, correndo atrás de todo mundo. E é isso, queria muito agradecer a todo mundo que participou e convidar você para continuar com a gente, porque vai ter mais podcast em 2022. Então fica ligado aqui no Manaus 360.